convidados, agora chamando André Machado, CEO do projeto Os 10%. Ogro de Wall Street aqui todas as terças-feiras com a gente. André, seja bem-vindo, prazer recebê-lo novamente, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Xará, bom dia, Paula, bom dia a toda a audiência aí da BMC que nos acompanha. André, a gente tem visto aí movimentos importantes, né, na nossa bolsa, o nosso mercado, também nas questões políticas. Eu me lembro, na semana passada, você falando da tempestade perfeita para o Ibovespa. Como é que tá? A gente entrou agora na nuvem, tá no meio e longe de sair dessa nuvem cheia de água, cheia de tempestades por meio dela. E aí eu queria entender também esse cenário todo, né? A gente está nas vésperas, ou na véspera, de um evento muito importante, que é a decisão de juros lá nos Estados Unidos. O quanto disso pode contribuir nesse cenário, o quanto disso pode também trazer algum tipo de melhora no ambiente, na sua visão? Bom, mantendo a analogia, então, da semana passada, eu diria que começou a cair granizo essa semana, né? Porque tivemos um payroll bem mais forte que o esperado, ou seja, a gente já sabe aí, já podemos antecipar qual vai ser a dinâmica aí do FONC, das coletivas do Powell e dos Fed Boys na sequência, né? Ou seja, vão ser bastante hawkish. Então, aquele ânimo que talvez o PMI tinha dado semana passada, de 3 cortes, semana passada não, retrasada, não, passada, de 3 cortes, ou 2 cortes, né? Acho que está enterrado. Na melhor das hipóteses, na minha opinião, vamos ter um corte, mas eu mesmo não acredito em cortes para esse ano, né? Porque é o lado histórico que eu sempre trago nas minhas análises, né? Que eu me apego muito ao lado histórico, mais até do que lados puramente econômicos, né? Eu acredito realmente que a história, não só nos gráficos, né, que a história se repete, mas a história se repete num contexto geral, político, macroeconômico, geopolítico. Então, a gente nunca teve uma expansão como a que a gente teve agora, pós-pandemia, com tanta injeção de dinheiro. A gente nunca teve um período aí de aumento de juros para reduzir a inflação causada por essas expansões sem recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos está longe de uma recessão. Eu não acredito que seja possível controlar a inflação ou levar ela para o centro da meta deles, né? Centro da meta não, para a meta deles. A gente que tem essa história de centro da meta e as bandas para cima e para baixo. Levar para a meta deles enquanto ainda não tiver um movimento recessivo. Porque enquanto a gente tiver pleno emprego, por mais que a gente tenha visto o PMI, detalhe, PMI e SM, né? Porque o PMI S&P Global ele subiu mais do que esperado e está ainda na zona de expansão. Só o ISM que saiu pior do que esperado na zona de contração. Mas, enquanto tiver o mercado de trabalho em pleno emprego, ele continua em pleno emprego, apesar de ter ido para 4%, quando o esperado era 3,9%, mas a gente viu, isso reflete as pessoas que estão procurando emprego, né? Que são em mercado de pleno emprego, é aquele desemprego muitas vezes voluntário, que a pessoa sai do emprego para procurar um emprego melhor, com maior salário, né? Então, no final das contas, esse aumento de 3,9 para 4 não muda nada, é pleno emprego. Os números de vagas criadas é que foi bem acima do esperado e que, para mim, vai dar a dinâmica do payroll. Agora, o granizo que eu me refiro, que começa a cair, é muito por conta, eu vou mostrar para vocês agora, o gráfico, é muito por conta disso aqui, ó, que aí sim é uma tempestade mais que perfeita para a gente. O gráfico aqui que eu estou mostrando é o gráfico do euro-dólar, tá? Não sei se isso é o gráfico do euro-dólar,
a gente vê aí, por conta das eleições parlamentares, né, da União Europeia, do Parlamento Europeu, a ascensão da direita. Não tem nada de extrema-direita, como a narrativa fica tentando enfiar a goela abaixo, né? Tem partidos de extrema-direita que elegeram alguns deputados, mas são poucos, né? O que a gente tem lá é partido de direita, né? Que ganhou força. Não tem nada de extrema-direita. Essa narrativa é desonesta, tá? Mas, queira ou não queira, a pauta da direita é uma pauta muito mais focada no... Não chega a ser uma pauta nacionalista, mas é uma pauta que a gente já viu muitas vezes sendo traduzida em discursos de mais individualidade, mais eurocética, né? Esse é o termo. É uma visão mais eurocética com relação à União Europeia. Então, isso a gente está vendo aqui no gráfico do euro, que enfraqueceu barbaramente, está enfraquecendo barbaramente a moeda, o euro, né? O euro é cerca de 60% do DXY, né? Então, quando você vê o dólar, né, o euro se enfraquecendo, ou o dólar se fortalecendo, né, que é irrelevante aí quem está balançando o rabo, né? O fato é que isso vai impactar no nosso dólar, e o nosso dólar impacta a inflação, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, deixa eu mostrar também aqui, isso também é super impactante, até por conta do payroll. Quando a gente olha aqui os yields do Tesouro americano, né, pós-payroll, eles deram essa porrada aqui e estão querendo engrenar um novo movimento de alta, né? Eles seguraram aqui na retração dos 50, inclusive tracei mais uma LTA aqui, uma que a gente poderia chamar com essas 3 LTAs perdidas, uma pá de ventilador, né? Pá de ventilador mostra um pouco de fraqueza da tendência de alta, né? Mas a tendência de alta primária continua. Então, ela pode ser retomada com firmeza a partir de amanhã, né? Ela já está em tendência primária de alta, tendência secundária de alta, e estamos querendo virar na terciária de alta, ou seja, a gente pode ver novamente os yields do Tesouro voltando a porrar para cima, o que pressiona mais ainda o dólar, e com a fraqueza do euro, né, também causada até pelo fortalecimento do dólar por conta do próprio payroll de sexta-feira, né, menores expectativas de cortes para esse ano, é a tempestade perfeita para a gente, né, especialmente para a gente, porque quando a gente olha o SP500, né, SP500 batendo recordes, né, hoje está corrigindo, tá? Mas a gente está ainda num patamar bem perto de topo histórico, né? O SP500, futuro aqui neste caso. Mesma coisa o Nasdaq, né? Que no final das contas é o Nasdaq que carrega o SP500 para cima, né? Através de Nvidia, Amazon, né? Apple, o mundo aí, principalmente agora, recentemente, da IA. Então, quando a gente olha o mercado lá subindo dessa magnitude e o Ibovespa, né? O Ibovespa nessa queda bem longe do topo histórico, né? Hoje passando por um movimento altista, mas a gente perdeu aqui, ó. De novo, eu fiz isso que eu acho que para muita gente é mais didático do que olhar Fibonacci, né? Que para mim é uma coisa muito técnica e para mim é simples, mas não é para todo mundo. A gente vem, né, perdendo também LTAs aqui no Ibovespa semanal, temos mais uma aqui embaixo, né? Perdemos a segunda semana passada no semanal. Então, estamos nos segurando aqui nesse suporte desses topos e na primeira retração, né, de toda essa última perna de alta aqui que o Ibovespa teve. Estamos nos segurando. Mas, quando a gente olha aqui no gráfico diário, a gente viu que semana passada, né, nós perdemos, semana retrasada, nós perdemos essa LTA, fizemos um pullback de livro na quinta-feira, para devolver tudo na sexta, com aquele episódio do Haddad, né, lá na reunião lá com Santander e economistas, né? Mas foi um pullback exatamente de livro, né? Inclusive batendo aqui numa retração dessa perna de alta diária, e
está se segurando, né? Fechou aqui exatamente ontem, naquela resistência que eu mostrei de semanal, né? Sexta-feira, anteontem fechou no 0 a 0 exatamente no mesmo lugar, deixando um padrão de dúvida, que se a gente fechar acima dessa máxima de ontem, a gente pode voltar a ter mais um repiquezinho para fazer mais um pullback aqui nessa região aqui de fundo que foi perdido. Mas a tendência claramente é de baixa do Ibov, ou seja, estamos completamente descolados do cenário internacional. E agora com o dólar subindo, né, e os yields podendo voltar a subir, é chuva de granizo, né? O euro caindo provavelmente por conta das eleições, é chuva de granizo, e granizo tamanho de bola de tênis. O que acontece também, né? Eu estava vendo aqui nas agências de notícia, o dólar atingiu o maior patamar em 1 ano e meio ontem. E com a saída de gringos, de dinheiro gringo da Bolsa, já chega a 40 bilhões de reais, né, há 3 dias atrás. Né? Se a gente olhar esses números, são os piores números em 1 ano e meio. Né? O pior número, a maior alta do dólar em 1 ano e meio, e a saída de gringo de 40 bilhões de reais, e nem chegamos no meio do ano ainda. Cara, coincidência ou não, temos 1 ano e meio de governo Lula. Né? É aquilo que eu venho falando desde o ano passado. O governo, com a queda de popularidade, só sabe fazer uma única coisa: gastar. Então, aquilo que o Haddad falou é algo que eu acredito que possa vir a acontecer, sim, né, do arcabouço fiscal, que já foi adulterado, simplesmente deixar de existir, porque para o Lula, gastos, né, não é despesa, é investimento. Em busca de popularidade, e é mandatório para ele buscar, até por conta agora das eleições lá no Parlamento Europeu, né, o terror que eles devem estar sentindo com relação às eleições de novembro, que eles precisam ganhar as capitais, eleger vereadores, enfim, para ter apoio para as eleições majoritárias daqui a 2 anos e meio, é fundamental. Então, vale tudo para tentar ganhar as eleições. E qual é a ferramenta que eles têm? Gastar, né? E aí, com isso, acabam também dando tiro no pé. Por exemplo, essa questão do PIS/COFINS, que, como o André estava falando, cara, é um absurdo isso. É um absurdo isso. E agora já tem o reflexo nos combustíveis, né? Porque isso afetou principalmente exportadores. Vai ter reflexo nos combustíveis. Já vão começar, a Ipiranga já anunciou, outros estão anunciando, a Petrobras talvez segure, né? Porque é uma ferramenta, né, do governo para segurar preço, mas vai ter aumento de combustíveis, né? E com isso vai trazer, vai contribuir para a inflação. Então, se o IPCA deste mês veio contaminado pelo Rio Grande do Sul, principalmente por alimentos, mês que vem vai ter a questão dos combustíveis, que também, no efeito de transmissão, vai impactar alimentos, né? Porque os alimentos são transportados por veículos automotivos, caminhões, etc. Então, a questão de aumento de impostos para gerar mais arrecadação, para poder proporcionar mais gastos, é algo que a gente vai ver nos próximos meses com muita força. Eu não tenho expectativa nenhuma de que isso não aconteça. Na verdade, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer nos próximos meses. E isso vai puxar a inflação, vai continuar a Gleisi Hoffmann batendo, né, que a gente gastou 800 bilhões de reais em pagamento de juros. Cara, é só não tomar mais empréstimo, pô, paga menos juros. Mas enquanto tiver que se financiar, porque a gente está deficitário com dinheiro vindo do mercado, cara, tem que dançar a música. Você está precisando de dinheiro, quem empresta que define o preço. Né? Define o preço baseado no quê? Baseado no risco. É assim que funciona. Né? Funciona em qualquer lugar do mundo há milênios. Não é questão de ser capitalista ou não. Há milênios funciona assim a tomada de empréstimo. Tem a ver com a capacidade de pagamento de quem está tomando o empréstimo. E a gente gastando cada vez mais, enfim, como eu falei, estamos aqui, quer ver? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Ó, o dólar agora recuando um pouco, mas olha o patamar que ele atingiu. Né? Ele rompeu esse topo aqui na sexta-feira, então acionou mais um pivôzão de alta, e aí eu tenho esses alvos aqui, alvos maiores,
eu tenho esse alvo menor dessa última perna, que é o que a gente tinha trabalhado, eu mostrei semana passada, né? Então atingimos o segundo alvo sexta-feira e rompemos ontem. Na minha opinião, estamos fazendo apenas um pullback aqui no segundo alvo para ir para o terceiro. O terceiro alvo aqui em 5,43, que tem a confluência com o primeiro alvo aí sim, desse pivôzão maior. E aí, passando dos 5,43, 5,51, 5,53, né? Esses dois alvos aqui, esse topo, tá? Esse topo aqui, e depois, se romper esse segundo alvo, que provavelmente deve romper, 5,68. Né? Olhando no semanal, né? Fica bem claro também que a gente rompeu, tá aqui, a gente rompeu, né? Uma LTA aqui, né? Vou até dar essa ajustada aqui. A gente rompeu essa LTA, então movimenta para cima, tendência de alta no semanal. Né? Pior cenário vai ser se passar dos 5,68, eu não vou ter alternativa, é questão de técnica, de trabalho de grafista. Eu vou ter que projetar essas pernas aqui de baixa para cima, que vão dar alvos muito maiores, muito maiores. Então, fogo morro acima, água morro abaixo, ninguém segura, né? E quando a gente olha o DI, né, IPCA, etc., a gente deu aquela porrada sexta-feira, né? Fomos lá no segundo alvo, esses alvos a gente está trabalhando aqui, eu tenho mostrado também as semanas, né? Fomos lá no segundo alvo, violamos e voltamos, e ontem e hoje estamos fazendo um pullback aqui no primeiro alvo, né? Exatamente aqui, inclusive, nesse topo aqui rompido, né? No semanal dá para a gente ter uma visão mais clara do todo, ó. Então, imagina se a gente, né, desse pullback aqui é confirmado ao longo dessa semana, principalmente depois do FONC, se a gente romper aqui os 12,28, eu vou ter que projetar essa perna de baixa para cima. Então, a gente vai ter alvos, novamente, de juros lá na casa dos 13,85, né? Para janeiro de 29. Quero ver como, né, o Galípolo e a turma aí que está entrando aqui, entrou e vai entrar aí no Banco Central, vão lidar com isso, né? Se vão fazer o L ou se vão ser independentes e responsáveis com a política monetária, como tem sido o Roberto Campos Neto, né? Boa. André Machado, então vamos preparando os guarda-chuvas, também as capas de chuva e também, talvez, tá? Na pior das hipóteses, um bunker também resolve. Valeu, André. Um abraço para você, até a semana que vem. Capacete também. Capacete para o granizo, né? Granizo machuca. E as galochas. Valeu, André. Um abraço para você. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Boa sorte a todos.